Tour de France 2021, 12ª etapa, para quem gosta do resumo do resumo. Antes do começo da etapa, abandono do Peter Sagan por dor no joelho, consequência do tombo que ele se envolveu com Caleb Ewan. Em outro estágio ele bateu o joelho no próprio guidão e com certeza a 11ª etapa com uma passagem dupla pelo Mont Ventoux não ajudou a situação do joelho dele e hoje ele deu a entrevista dizendo que ele não conseguia flexionar a perna e ele abandonava o Tour de France. Em relação à etapa, uma fuga, dentro dessa fuga o ciclista mais agressivo, que havia recebido o atleta mais combativo do dia, até mesmo antes de acabar a etapa, foi esse atleta que venceu a etapa de hoje, a primeira vitória na carreira dele. Ele já foi segundo colocado no Paris-Roubaix, mas nunca havia vencido uma etapa no Tour de France. O alemão Nils Politt, companheiro de equipe do Peter Sagan, ou seja, da equipe Bora, que perdeu o Peter Sagan, mas ganhou uma etapa hoje. Em relação ao pelotão que envolvia todos os interessados pela classificação geral, eles chegaram mais de 15 minutos atrás do vitorioso e nada mudou na classificação geral. Esse é o resumo do resumo. Agora, para quem gosta de falar um pouco sobre Tour de France, vamos lá. Será que vocês podem avisar para o pessoal que tem o resumo do resumo? Daí coloca lá. Não, pô, aqueles vídeos do Samuca estão muito longos. Não, assiste lá o começo do vídeo que tem o resumo do resumo. 159 quilômetros, uma montanha categoria 3, um cucuruto, e não foi essa montanha que apresentava um elemento estratégico. Na verdade, era lá no final, dentro dos 15 quilômetros finais, tinha uma leve subida de 3 km, 3% de inclinação, que era onde poderia acontecer alguma coisa e aonde aconteceu algo. Falando sobre essa foi o momento da entrevista do Peter Sagan explicando o motivo por qual ele estava abandonando o Tour de France. Na 11ª etapa, passagem dupla pelo Mont Ventoux. O Peter Sagan estava no grupetinho, aí não era um grupetão, estava lá no grupeto atrás com a equipe e ele tirou o capacete em respeito ao memorial do Tom Simpson. Começo da etapa, eram 159 km com 154 km, ou na verdade, acabou neutralizado, começaram vários ataques. Eu não diria que nesse momento eram ataques, mas era um ritmo muito forte. Por conta do vento a favor ou vento cruzado, que é mais complicado do que o vento contra, começaram a acontecer várias quebras no pelotão, como vocês podem ver, com vários echelons formados, porque os atletas não têm aonde se esconder. Quem são os atletas que levam mais vantagem nesse cenário, vento a favor, vento cruzado a favor? Os atletas com a maior potência absoluta, que em geral são os atletas mais altos, mais fortes, mais pesados, mas com uma potência absoluta maior, porque os caras andam muito rápido e é difícil. O vento ele acaba impedindo. O vento a favor, ele ajuda o cara mais potente a andar mais rápido e é difícil você acompanhar porque o vento não vai, eles estão andando a 60, 70 por hora e o vento está a 30 por hora. Então você tem que fechar o gap literalmente na perna sem a ajuda do vento contra que brecaria o cara. Não tem breque pro cara. Então é que nem uma carreta, imagina uma carreta carregada sem freio numa descida. É o dia de hoje. E daí o Fusquinha atrás tentando acompanhar a carreta. Não dá, né? Esquece esse print, que esse print é uma entrevista no final. Foi um print sem querer. Com 134 quilômetros, a fuga tinha 1 minuto e 59 de vantagem. Que era uma fuga, talvez a fuga mais vitoriosa da história do Tour de France. Eu vou mostrar se eu conseguir fazer o print com as vitórias dos ciclistas que estavam na fuga. E daí o pelotão falou assim, ok, essa fuga é muito forte, não tem absolutamente ninguém que ameaça a classificação geral, então deixa a fuga aí e o pelotão ficou tranquilo. Esse foi o momento que o Mark Cavendish estava... Ele parou literalmente na maior calma do mundo para mexer no taquinho da sapatilha dele, assim como ele parou em outra etapa para mexer no selim.
ele deixa os mecânicos loucos. Porque o Mark Cavendish não é que ele é detalhista, ele é quase não, ele é compulsivo com a roupa, com o taquinho, com a bicicleta, com a fita, com o capacete. Vocês podem perceber que ele não está usando a roupa completa da camisa verde, né? O macaquinho aerodinâmico, porque estava incomodando, ele não conseguiu encontrar, não tiveram tempo de fazer da forma com que ele se sentisse confortável. Então ele estava usando a jersey, estava mexendo no taquinho. Se existe uma comparação que pode ser feita com o Ed Merckx, não é o número de vitórias. Eu não acho, eu particularmente, eu não vejo, além da questão do número, eu não vejo como criar um tipo de comparação entre Cavendish e Ed Merckx. São ciclistas completamente distintos, de uma era distinta, com comportamentos dentro do pelotão distintos, não tem absolutamente nada a ver. A única coisa que vai ser igual ou superior ou inferior é o número matemático. Com exceção disso, a única coisa que eles são extremamente parecidos é essa compulsão de arrumar a bicicleta, inclusive durante a prova. Na época do Ed Merckx, era incontáveis os momentos que ele pedia a chave para o mecânico, e naquela época era tipo chave de boca para arrumar o ângulo do selim. Era incontáveis os momentos e as fotos que vocês podem encontrar com o Ed Merckx mexendo na bicicleta. É a única comparação. Esse negócio da história do número de vitórias, eu particularmente, eu não vejo muito sentido. Eu fiz esse print porque essa região é simplesmente linda. Galera, que trocar de bicicleta, que fazer upgrade, guarda o dinheiro, deixa o passaporte em dia, vai fazer uma viagem dessa para quem nunca fez, que pode ser a Volta à Espanha, o Giro de Itália ou o Tour de France. Faz isso, eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito mais gratificante do que fazer o upgrade do guidão, da roda, do quadro, do que seja lá o que for. Para. Depois que você fizer isso, daí você pode fazer o seu upgrade que você quiser, trocar de bicicleta. Não faça nada disso antes de colocar na sua lista de desejos, caso você nunca tenha ido, faça isso. É caro, mas vale a pena. O Peter Sagan, o Cavendish voltando para o pelotão, e aqui era a fuga. Greipel, Tenius, Alaphilippe, Erwitt, Nils Politt, tem vários nomes. Stefan Küng, que foi o que ficou em segundo no contrarrelógio, Bissiger, que é o que usa o pinicão, capacete pinicão, Swift, Suene, Van Moor e tinham mais alguns. O Erwitt da Movistar, ele tem, eu não sabia, né? O Erwitt geralmente é um cara mais discreto no pelotão. A gente fala muito pouco do Erwitt. 37 anos, profissional desde 2005, 26 Grand Tours. Pelo amor de Deus, 12 Tour de France. Os caras são... Olha o pelotão. A etapa foi tranquila. Quando você olha o pelotão alongado dessa forma, tem duas alternativas. Foi realmente tranquilo e tá todo mundo cansado, ou não foi tranquilo quanto parece. O que eu acho? Foi o meio termo. Não foi agressivo, mas tá todo mundo querendo se proteger, tá todo mundo querendo economizar, descansar, encontrar uma forma de passar por mais uma etapa sem sofrer, porque senão o pelotão não estaria dessa forma, certo? Com 10 minutos da fuga, o pelotão não estava tentando neutralizar a fuga, não existiria nenhum motivo para estar alongado dessa forma, mesmo porque quem estava puxando o pelotão era a UAE, e a UAE estava passando manteiga no pedal. Para todo mundo tá encaixadinho, é que tá todo mundo no módulo, vou me esconder aqui, não quero nem fazer força. O cara reza pro diretor esportivo não chamar ele. Fala, não, vem buscar água. Não dá, eu tô descansando aqui, não dá para ir buscar água. Essa entrevista foi bacana, do Mark Henshaw, que quem não sabe, foi o principal embalador do Cavendish. Eu acho que o Henshaw, ele teve o embalador que teve maior participação no maior número de vitórias do Cavendish, e perguntaram para ele se ele ficou surpreso em ver a vitória do Cavendish. Ele falou assim, sem dúvida nenhuma, eu não imaginaria que ele conseguiria fazer o que ele está fazendo. E daí eu falei assim, nossa, que estranho, só que no segundo seguinte ele falou assim, só que tem uma característica, o Cavendish, ele sempre foi assim.
É que antes os altos e baixos eles não eram tão evidentes, mas ele sempre foi assim, sempre foi um cara que calou a boca de todo mundo. Então foi muito bacana. E o Renshaw, ele é um cara super calmo. Eu nunca tinha visto uma entrevista dele recentemente. Foi bem legal. Essa daqui é o quadro. Eu não vou ficar lendo porque vocês sabem ler, certo? Mas dá uma olhada no número de vitórias dos caras que estavam na fuga. Greipel, Bosenhaga, Alaphilippe, Kyung, Mesgak, Teuns, Enal, Ervit, Bissiger, Swift. Meu, essa fuga soma. Pega a calculadora e soma o número de vitórias desses caras que estavam na fuga. Esse foi o momento que o Godu estava tomando tipo um gelzinho da médica. Esse é o carro médico, o carro conversível é o carro médico. Não tenho a mínima ideia do que é. Se tiver algum médico ou alguém que tenha conhecimento sobre o que pode ser isso, a gente pode falar. Eu estou para fazer um vídeo sobre a suspeita não, né? Toda vez que um atleta tem uma performance fantástica, como vários atletas estão tendo, especialmente o Pogacar, vem o lance do doping à tona. Então eu tô para fazer um vídeo. É que tem assunto que se torna muito chato. O doping tem a questão política, econômica. É um assunto super complexo. Então eu tô pensando como fazer esse vídeo de uma forma mais leve. Olha aí que bacana essa imagem. Sabe por que é bacana? Porque o Chris Froome vai ganhando ritmo, né? Vai dando corda pro Chris Froome, vai dando corda para ele. O Chris Froome e o Wout Poels, que eles foram companheiros de equipe, e o Wout Poels foi o super gregário do Chris Froome em várias vitórias. Né? E essa foto é bem bacana. Para mim é uma das fotos do dia. O Wout Poels ele tá como capitão da equipe da Bahrein Victorious e o Chris Froome tentando voltar, encontrando a forma. Essa era a fuga, com 46 km começaram os ataques, quem que vai atacar, quem que vai resolver, e daí quando começa o jogo de interesse, é bem interessante. A participação do Bradley Wiggins na moto, o que é bacana? Geralmente os jornalistas, ou eles ficam cutucando com coisinha chata, mas eles têm, não é que eles têm o rabo preso, eles têm que manter um aspecto mais, tentar não levantar, tem a responsabilidade de talvez não levantar polêmica sem fundamento. O Bradley Wiggins, ele quer que se exploda, ele vai falando um monte de coisa. Nesse momento, o que ele falou? Deixa eu ver se tem. Ataque do Ervit. Desculpa, ataque do Nils Politt. Está vendo que do lado, na imagem do Bradley Wiggins, do lado está o carro da Bora. O que o Bradley Wiggins disse? Que ele viu o diretor esportivo da Bora com o rádio na mão falando ataca para o Nils Politt. Em que momento que ele estava falando ataca? No momento que vários ciclistas da fuga eles tinham voltado e estavam no carro pegando hidratação, pegando comida, e daí o diretor esportivo da Bora viu isso e falou ataca agora. E o Nils Politt ele não tem culpa porque ele não está sabendo o que está acontecendo atrás. Por que eu estou falando isso? Para todo mundo que pedala sabe que não é o momento mais ético, não é o momento talvez mais adequado para você pedir para fazer um ataque na hora que os ciclistas estão voltando no carro para pegar hidratação, pegar comida. Então, né, cada equipe com o seu conceito de qual que é o momento de pedir para atacar. Então, começaram vários ataques. A partir do momento que o Nils Politt da Bora fez o primeiro ataque, quebrou toda a aliança que tinha na fuga, e daí todo mundo começou a ficar esperto e começaram a acontecer vários ataques consecutivos. Dentro desses vários ataques, deixa eu colocar. Dentro desses vários ataques, o cara que era o mais agressivo era o Nils Politt. E como eu falei no resumo do resumo, ele recebeu o prêmio, o reconhecimento de atleta mais combativo do dia, até mesmo antes de acabar a etapa. Porque ele era de longe o mais agressivo. Então, aqui estava o Nils Politt, o Etri, como que é o nome dele?
Erviti e o Suene. Sinceramente, eu nunca tinha observado o Suene. E ele era o Nils Politt era de longe o mais agressivo, tá vendo ele olhando assim, tipo, e aí, vocês vão ajudar? Só que ele não ficava gastando muito tempo, muita energia com ajudar. Ninguém ajudava, ele pegava, abaixava a cabeça, descia a marreta e foi assim. Até o momento que ele fez um outro ataque, ele fez 3 ataques. Ele era o mais agressivo. E no terceiro ataque ele conseguiu se destacar do Erviti e do Suene e abriu um gap desse momento em diante na missão. Cruzou a linha de chegada em primeiro. Não. O que está acontecendo com o mundo do ciclismo Tour de France? Coraçãozinho. Nils Politt. Tour de France não é TikTok. Ok, vamos lá. Quer fazer coraçãozinho? Então faz aquelas carinhas. Manda beijinho. Mas não dá pra ganhar uma etapa do Tour de France e meter o coraçãozinho. Sei lá, abre o braço, bate no peito, qualquer coisa. Se for fazer coraçãozinho, tira o óculos e faz olhinho. Entendeu? Não dá. Ok, ganhou, merece, mais do que merecido. Só que por conta do coraçãozinho, eu tiraria o prêmio de mais combativo do dia e colocaria prêmio TikTok do dia. O Stefan Küng, ele estava na fuga. Para quem assistiu, ele acabou a etapa extremamente frustrado. Sabe aquele cara que interioriza a derrota e fica amargurado? Aconteceu a mesma coisa no contrarrelógio. Né? Ele é um cara que, ele é um dos caras que é aquele tipo de atleta que o cara vai tomando porrada, entendeu? E o cara chega uma hora que espana e fala, cansei, eu me esforço e nunca ganho. Ele tava muito frustrado de um jeito diferente, sei lá. Eu nem sei porque eu tô fazendo esse comentário, porque eu não conheço o cara e também não fizeram entrevista com ele. Esse foi a entrevista com o André Greipel, que é alemão, e ele disse que ele treinava muito com o Nils Politt. E o André Greipel disse que durante a fuga eles conversaram e ele falou pro Nils Politt que ele deveria fazer o ataque porque ele estava bem. E o André Greipel, o Bradley Wings perguntou pro André Greipel ali, durante a etapa, se ele tinha a chance de ganhar. Ele falou assim, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. O André Greipel, super vitorioso, 39 anos, mas com certeza os caras não iriam carregar um sprintista poderoso como ele até a linha de chegada. Então, entre os atletas que estavam na fuga com diferentes características, eles iam em algum momento fazer alguma aceleração para largar os sprintistas mais poderosos, que na verdade era basicamente o André Greipel. Mas foi legal ele dizendo da conversa que ele teve com o Nils Politt. Isso é uma coisa que a gente nunca sabe ali quando acontece na fuga. De repente você se vê na fuga, daí você sabe que você não tá num bom dia, mas tem alguém que já foi companheiro de equipe, ou é da mesma nacionalidade, ou é um amigo, então ali na dinâmica de alguma forma se ajuda, ou dá um toque. Isso são as particularidades que a gente nunca sabe. Por isso que é super importante, nunca desrespeite certas regras não escritas do Tour de France, porque você nunca sabe quando você vai precisar da ajuda de alguém, e os caras que tendem a desrespeitar as regras não escritas são os caras que geralmente são largados na estrada, e em contrapartida, aqueles caras que tendem a respeitar as regras não escritas, é como qualquer relação social, que são os caras que são mais respeitados. Esse foi o grupo da camisa amarela, que chegava com todos os atletas, inclusive o Cavendish. Eu acho que tinham 3 pontos disponíveis e o Cavendish fez questão de mostrar que ele é o sprintista do Tour de France. Inclusive, olha essa olhada caçador de treino que ele deu para Alpecin. Ele foi passando numa tranquilidade do lado dos atletas dos dois da Alpecin e ficou olhando assim, tipo, caçador de treino. Cavendish, o caçador de treino mais verde que a gente pode imaginar. Essa é a classificação da etapa. A partir da linha azul é o pelotão. Da linha azul para cima foram os atletas que saíram na fuga e foram chegando por conta da quebra da fuga. Obviamente o Nils Politt
e chegou em primeiro. Algo que eu não sabia em relação ao Vingegaard, que falaram durante a transmissão. 3 anos atrás, o Vingegaard trabalhava numa fábrica, às 4 horas da manhã ele começava. E daí eu não sei se ele já era ciclista ou não era ciclista, ou se tinha abandonado o ciclismo para trabalhar e daí reencontraram ele, alguma coisa assim. Mas é incrível essa história, né? E hoje ele tá lá no Tour de France na segunda colocação geral como um dos favoritos. E essa é a classificação geral. Na terceira. Não sei porque eu coloquei ele na segunda colocação e não o Rigoberto Urán. Será que ele vai para a segunda colocação amanhã? Não, porque amanhã talvez não é o dia para isso. Pogacar, Rigoberto Urán, o Ninja, que sempre está bem colocado sem fazer... Dá a impressão que ele fica bem colocado sem fazer força, mas na verdade ele é um cara estratégico. Pogacar, Rigoberto Urán, Vingegaard, Carapaz, Ben O'Connor, Kelderman. Vai ser uma quebradeira. Urán, Vingegaard, Carapaz, Ben O'Connor. Eu diria que eu tô curioso para saber o que o Vingegaard pode fazer, porque após o que ele fez no Mont Ventoux, foi incrível. Enfim, os complementos, as correções, os comentários, os bastidores que eu gosto, coloquem nos comentários. E é isso. Abraço, tchau, até a 13ª etapa do Tour de France.